Gostaria de dar um bom dia a todos. Bom dia. Saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, o nosso bom Deus, o Senhor, tem nos agraciado com mais um dia maravilhoso, o qual Ele nos trouxe em sua casa nesta manhã, com certeza, com esse intuito em nossos corações, que é adorá-lo em espírito e em verdade, que é de honrar esse Deus maravilhoso que nos deu a salvação eterna por meio de seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E também que Deus venha estar abençoando também aos irmãos, as famílias que estão chegando, guardando também de todo o mal, para que possamos juntos louvar ao Senhor em uma só voz ao nosso Deus. Amém? Vamos fazer uma oração inicial por tudo que vai ser realizado aqui na casa do Senhor, neste culto de escola bíblica dominical. Peço que os amados possam ficar em pé, por favor. Vamos fazer uma oração, pedindo a direção do Santo Espírito de Deus para o seu trabalho. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, queremos te agradecer, Pai, de todo o nosso coração, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ter nos despertado para este novo dia, ó Pai. Obrigado por ter cuidado de nós enquanto estávamos, Senhor, dormindo, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido em tua casa nesta manhã. Hoje, ó Pai, qual é o dia do Senhor? O primeiro dia da semana, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, para te louvar, para engrandecer o teu nome, Senhor. E também, Senhor Deus, para estarmos em comunhão e principalmente, Senhor, para meditarmos na tua santa e bendita palavra, Senhor. Falai, Senhor Deus, aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Que possamos ser edificados por tua palavra, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa também, desde já, a escola bíblica dominical, Senhor. Abençoai tudo que vai ser realizado nesta manhã, que tudo seja, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Cristo Jesus, é que nós agradecemos ao Senhor. Amém. Amados, vamos cantar o cântico, hino do número 126, Louvai. Vamos adorar o Senhor com este hino maravilhoso, Louvai, 126. Sofreu, morreu, perdão, perdão, hoje os contritos outorga, por precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-lo, ele tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, fala da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, conselhos bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas, concedidas por esse Salvador. E de todos servos de Jesus Cristo, ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, fala da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai. Fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, fala da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Agora, meus amados irmãos, nós iremos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Salmos 128.
Salmos 128. Vamos ler todo esse salmo. E tem 6 versículos. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou começar a leitura com o versículo ímpar. A igreja irá ler os pares. Salmos 128. Temor de Deus e felicidade no lar. Temos aqui um título desta leitura, deste salmo. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Igreja. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Igreja. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Igreja. Amém. Convido o nosso irmão Julivan, que vem aqui na frente para fazer uma oração, agradecendo pela leitura da palavra do Senhor. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia, Senhor, pela noite, Senhor Salvador, onde o Senhor nos protegeu, Pai. Muito obrigado, Pai. Também muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa, Senhor Deus, para Te louvar e também aprender mais da Tua palavra, Senhor. Te peço pela palavra que foi lida, Senhor Deus, nós possamos estar guardando nos nossos corações, Pai. Nós possamos, Senhor Deus, a cada dia também estar praticando ela, Pai. Isso que te pedimos, Cristo. Amém. Obrigado, meu irmão Julivan. Podemos assentar, amados irmãos. Nós iremos entoar mais um cântico agora ao nosso Deus. O cântico é Jesus em Tua Presença. Vamos adorar o Senhor na beleza da Sua santidade nesta manhã. Então, abra seus lábios, adore ao Senhor, adore ao Deus da nossa salvação. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar, Senhor, e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar, só pra Te adorar, Senhor, e fazer Teu nome grande e Te dar
estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Amém ao Senhor. Então, irmãos, essa foi a nossa primeira parte para com o nosso Deus. E agora eu quero chamar aqui à frente o pastor Júlio César, que vai trazer suas considerações nesta manhã. E também iremos receber a palavra do Senhor. Ok, meus irmãos, bom dia a todos. Faltou alguém me dar bom dia aí. Bom dia a todos. Bom dia. Amém, graça e paz. Mais uma vez nós estamos reunidos no nome de Jesus, para a glória do Deus Santo, como igreja do Senhor nesse primeiro dia. Agora há pouco nós estávamos orando e agradecendo a Deus pelo mês de maio, onde Deus nos concedeu muitas bênçãos. E agora, nesse primeiro dia desse mês de junho, queremos continuar agradecendo a Deus, louvando o nome do nosso Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia tem nos alcançado juntamente com a sua graça. Amém? Então, nesse mês de junho, adore o Senhor em espírito e em verdade, ok? Irmãos, gostaria de fazer o reconhecimento e dar as boas-vindas aos nossos visitantes, onde nós temos do meu lado esquerdo, aqui a Ayla. A Ayla é filha do irmão Alaf, tá? É nossa visitante para a noite, né? Mas ela lá de Belém, do Pará, tá? Ah, pai. Tá vendo? Tá aí. Então queremos dar boas-vindas a essa adolescente, tá bom? Ore por essa adolescente, tá? Que Deus conceda graça e misericórdia. Ela vai passar uma temporada aqui conosco, uma chuva, né? Aqui demora a chover, né? Ainda mais que estamos entrando no verão. Então, ore pela Ayla, pelo Alaf. Temos também aqui o pastor Edmar com a irmã Rosângela. Vieram do município de Amatari, Itacoatiara. Vieram para o congresso. Nosso visitante, mais visitante? Rapaz. Não, hoje à noite o Alisson vai levar ele lá para a rocha, para Vaso de Bênção. Tá bom? Então, o pastor Edmar é pastor da primeira igreja em Amatari. Eu estive lá no aniversário de 26 anos, comendo aquele boi, muito bom, estar ali com os irmãos. E como nós vamos para o interior, eles nos aproveitam, aqui também na cidade não é diferente. O pastor está conosco, está hospedado aí conosco, e eu convidei para trazer o devocional dessa manhã. Tá bom? Por isso eu peço atenção, reverência para escutar a palavra de Deus. Vou convidar o pastor Edmar. Tá? Aliás, primeiro pode vir, pastor, mas vamos dizer a nossa frase que temos para os nossos visitantes. Vamos lá? Amém. Se quiser vir aqui, fica à vontade. O senhor é que sabe. O senhor é que sabe. Ok, pode usar esse microfone, tá bom, pastor? Obrigado, pastor, Deus abençoe. Desculpe. Bom dia, irmãos. Estamos gratos a Deus pelo conhecimento de mais uma igreja, né? Que faz parte da minha fé com a irmã. Queremos agradecer mesmo de coração também ao pastor Júlio César, né, sua esposa, que tem nos acolhido muito bem e também esteve conosco ali no aniversário, no sábado ali, naquele dia 24. Nós sabemos que tem sido uma bênção
que Deus tem nos abençoado nesse período que temos estado lá na frente da igreja. Se Deus permitir, assim completaremos 16 anos no mês de julho, ali de agosto, dia 9 de agosto, quando nós chegamos ali naquela igreja, né? E aí nós sabemos que Deus tem nos abençoado, porque foi uma necessidade, foi uma escolha, talvez de Deus, não nossa, porque quando Deus nos escolhe, nós às vezes queremos fugir, mas não podemos fugir. Vocês conhecem muito a palavra de Deus, nós sabemos até que a cada dia nós temos o nosso país como um país muito religioso. Dificilmente nós encontramos uma pessoa que ele não conhece as verdades de Deus, né? Mas apenas só conhecer e não viver, não praticar, não vai fazer diferença na sua vida. E quando nós fomos ali, está eu e minha esposa, Rosângela, meu nome é Edmar da Silva Ribeiro, e temos 3 filhos. E até quando eu fui convidado a estar com os irmãos, que eu já vinha, e sempre convidado a estar com os irmãos aqui, porque eu não, lamentável, talvez não é discriminando o local de vocês, a cidade, mas eu não gosto da cidade. Eu sou, verdadeiramente, talvez nós temos uma família, mas eu venho na cidade às vezes e passo até de anos sem vir, e às vezes eu tenho vindo por causa agora, muita a missão diz, não, pastor, precisa de vir, aí eu tenho vindo. E aí sempre muitos convites, e a cobrança, diz, irmão, mas eu quero que o irmão pastor tenha na nossa igreja. Aí eu andava essa noite me ligando, não, nós estamos fazendo rodízio, até chegar na sua igreja, cada vez que nós vem, no máximo nós chega 2 vezes no ano. Então, se nessas 2 vezes aí, mas é assim, mas graças a Deus, como falando em família, eu vou logo dar um exemplo de como nós construir uma família verdadeiramente nos planos de Deus. Nós conhecemos a verdade de Deus, né? É muito importante para isso. O texto que eu vou usar é o texto de Provérbios, porque ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre a família. E verdadeiramente, quando eu gosto muito de pregar, mas dando exemplos de família, de algo, quando é sobre aquele assunto, né? E quando nós olhamos no texto de Provérbio ali, quando nós vemos no capítulo 3, verso 33, ali a palavra de Deus, ela nos fala verdadeiramente sobre 2 casas, algo muito importante para as nossas vidas. Então, nós sabemos que a Bíblia descreve claramente para nós. Você sabe que quando a Bíblia fala em casa, em quase todos a palavra que usa casa é dirigido em família, não é dirigido para um local, para ali, talvez construído, seja de alvenaria, de madeira, ou de conforme no interior, alguns constroem de palha, e de qualquer forma assim, ele está voltado para uma família, né? Sempre é algo muito para nós ver. Então, quando nós olhamos, eu quero convidar os irmãos para estar abrindo suas Bíblias para Provérbios capítulo 3, ali o verso 33, para nós ver só um pouquinho sobre esse texto, que ele fala claramente sobre isso. Ele diz, o texto da palavra de Deus: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada do justo ele os abençoa. Oremos. Amado Deus, muito obrigado, porque diante da tua palavra que estamos, ó Pai, agradecido porque a Tua palavra tem descrito, como sempre nós encontramos, mostrado sempre 2 caminhos, 2 direções, e assim, Senhor, dá a nós verdadeiramente para que possamos escolher, Senhor, aquilo que queremos, e que diante dessa igreja tão maravilhosa, a igreja de Jesus Cristo, diante das pessoas que têm, Senhor, aqui trabalhado, que tem, Senhor, sempre pregado o verdadeiro evangelho. Tu sabes, ó Pai, sabemos que são essas pessoas que Tu tens derramado as bênçãos sobre eles. Mas, ó Pai, Tu sabes também que existem muitas pessoas nessa cidade que não querem ser abençoado, receber, mas sim recebe a maldição, como tem escrito na Tua palavra. Mas toma de conta de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podemos sentar. Irmão, eu gosto de estar todo tempo com 1 quilômetro aqui com o horário, porque, não sei porquê, eu gosto muito de passar do horário. Se vocês quisessem, eu ia pregar 2 horas para vocês aqui. Mas eu tenho 20 minutos, né, para nós pregar. Estou olhando aqui, até as 8h40 está descrevido. Nós, pensando um pouquinho sobre a casa, nós sabemos que o Senhor aqui, Ele descreve principalmente sobre amaldiçoar a casa dos maus, porém abençoar verdadeiramente
a casa daqueles que são direitos ou são justos. Nós sabemos claramente que quando nós conhecemos o texto da palavra de Deus, é muito claro isso para nós, que até eu estava ontem à noite ali, que depois do congresso, nós viemos para comer um churrasco ali, junto com o pastor Júlio César, sua esposa, né? E logo apareceu um jovem lá, e talvez na mente, sempre quando o pastor Júlio César está conversando, às vezes é a oportunidade que dá para a gente de pessoas que estão ali na rua necessitando de uma alimentação, de algo assim, e existem muitos, né? Até diante da grande cidade, né? E sempre, às vezes, eu penso muito, às vezes com a minha esposa, que está ali, Rosângela, e ela disse, sempre que você anda, eu gosto de andar até com sempre dinheiro trocados, porque sempre aparecem pessoas e eu vou... Estou vendo, eu tive ultimamente, quando eu estive em Manacapuru, na última vez, aí o pastor Samuel veio nos deixar aqui na rodoviária, e eu disse, poxa, a rodoviária está muito ruim. Então, durante o período ali, talvez que eu tive de umas 2 horas até a saída do ônibus, pelo menos eu contei mais de 5 pessoas que veio em estado muito crítico, de tristeza, né? Pedindo um dinheiro, pedindo uma alimentação, e todas que vinham eu pagava ali, eu via aquela situação. Eu disse, precisamos orar muito pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Você vê o tanto de corrupção, mas o tanto de pessoas também que tem que ser trabalhado diante da coisa, algo que às vezes poderia ser muito diferente dentro do nosso país, da coisa. Mas o que nós olhamos é que a palavra de Deus, ela é bem clara nesse texto sobre a bênção de Deus que vem sobre as pessoas. Então, quando eu olhei para aquele jovem, depois ele agradeceu muito a irmã, né? Eliane é tudo conhecido, e ele, quando nós perguntou se nós era pastor, que o pastor Júlio disse que era o pastor, ele passou a recitar texto bíblico, que nem eu sei, talvez nem eu tenho decorado, que eu tenho dificuldade para decorar texto bíblico. Mas o que eu posso ver? Eu disse até para o pastor Júlio, eu disse, mas a palavra de Deus diz que nunca, ele claramente, o salmista declarou, ele disse, eu fui moço e agora estou velho, nunca vi um justo mendigar pão. Então, verdadeiramente, quando nós olhamos sobre a bênção dentro da família, sobre a bênção que nós precisamos, que Deus nos dá, Ele promete isso para nós. Ele promete para cada um dos seus cristãos. Quando nós vemos alguma coisa dessas acontecendo, é porque essa pessoa, ela tem falhado diante de não cumprir a palavra de Deus. Talvez é um grande conhecedor, porque eu vi nele um grande conhecedor, mas talvez na prática eu não conheça, ninguém conhece na vida dele, mas talvez na prática vai muito longe, porque na prática nós sabemos que Deus os abençoa. Então, quando eu estava iniciando verdadeiramente, quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida a Deus, como família, nós já sabemos que a Bíblia, ela é totalmente completa. Ela já inicia desde o início nos instruindo como nós temos uma vida para a qual Cristo veio. Porque Jesus Cristo, Ele próprio disse, é por isso que nós muito com Ele, disse assim, que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, que era Satanás. Mas Ele disse, eu vim para quê? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E quando nós cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, nós vamos ter vida e ter vida em abundância. E temos experiência verdadeiramente. Cada dia eu vejo as bênçãos de Deus ali mostrando que Ele tem poder para isso. Mas verdadeiramente a palavra de Deus, ela mostra para nós como nós iniciar, como nós se comportar, como família, como ter uma família. Mas hoje talvez até nós olhamos pela pressa excessiva, o provérbio fala sobre isso, as pessoas iniciam a família ou até um casamento sem estar preparado. Sem estar preparado verdadeiramente, e vai verdadeiramente sofrer as consequências mais na frente. Jesus Cristo disse, quando nós olhamos aqui a casa do justo é abençoada, nós sabemos que a Bíblia diz que não há justo, nem sequer um, mas quando nós olhamos lá no texto de Romanos 5, verso 1, a palavra diz, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, mediante Cristo Jesus. Pela fé em Cristo nós somos justos. Nós somos justos e somos justificados. Então, e por isso a nossa casa é uma casa abençoada. A nossa casa é uma casa verdadeiramente
que Deus os abençoa. Eu lembro, eu aceitei Jesus Cristo com 12 anos de idade, com 14 anos eu me batizei, e desde lá a minha vida, Deus, não de mim mesmo, que eu não sou nada, mas Deus sempre me protegeu do mal, Deus sempre esteve comigo, me preparando-me ali na minha vida, que a minha vida sempre, nós sabemos que foi iniciada ali no interior, na casa de meu pai, ali aquelas reuniãozinhas, e não tinha pessoas verdadeiramente aqui que ia uma vez no mês, uma vez de 3 meses daqui da cidade, tinha iniciado ali, e aí tinha que ter alguém, e eu como jovem tomava ali para fazer aquilo pouco que eu conhecia da palavra de Deus, ler, fazer aquelas mensagens, mas ouvia as bênçãos de Deus e o conhecimento de Deus. E quando nós estamos na Semana da Família, para nós ter uma família abençoada, nós temos que ter planejamento. Às vezes até o pastor vinha falando sobre uma jovem que desceu com ele, disse que aquela jovem era muito novinha, casou muito nova. Eu disse, não, ela casou com 18 anos, porque eu não caso pessoas, eu faço com menos de 18 anos. Talvez até as nossas leis antigamente até permitia mais um pouco, mas eu fui muitas vezes no cartório de Itacoatiara e disse, pastor, eu até lhe aconselho, não faça casamento, porque se vier o pai assinar, se vier a mãe, faz casamento com pessoas com menos de 18 anos, né? 16 anos, mas precisa assinatura, autorização. Mas nós aconselhamos, eu digo, tá bom, esse conselho eu vou sempre pregar. Então, quando nós olhamos diante disso, porque às vezes existe um planejamento, né? Um planejamento. Quando você conhece a palavra de Deus e coloca verdadeiramente ela em prática, você vai ter um planejamento e você vai ter uma vida, uma família abençoada por Deus. Eu lembro que diante das minhas coisas, eu olhava as minhas condições, que não era tão boa para ter uma família, mas eu dedicado a Deus, e eu decidi sempre, a minha família já era uma família, eu lembrava muito bem que meu pai tinha casado com 28 anos, e eu disse, eu também vou planejar para casar com 28 anos, quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver planejado tudo. E eu comecei a namorar com a minha esposa, com essa que está aqui, minha amada esposa, mas dentro de todo o planejamento, que hoje talvez muitos jovens, muitas coisas, eles começam a pensar no casamento ou namorar, que sempre eu digo para os meus filhos, porque nós temos 3 filhos, mas que só eu digo que vocês, quando estão namorando, planejando o que vai ser para depois não ter desentendimento dentro da casa e outras coisas. E às vezes eu pensava até sobre quantos filhos vocês vão querer ter, né? Aí eu dizia para minha esposa, não, eu quero ser 6. Ela, não, obrigado, só é 2. Mas isso ainda em namoro, em conversa. E digo, quanto tempo vai ter de um? Eu disse, 5 anos de um para outro. Então, vai dentro de um planejamento, dentro de um casamento, e foi assim, né? Quando nós tivemos, ela disse, nós vamos casar, e o filho não vai ser filho só depois de 1 ano de casado. Então, tudo é algo que Deus, por quê? Porque a palavra de Deus diz, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, pode vir as tempestades, pode vir as dificuldades que vão vir, mas não derruba, porque ela está edificada em Cristo, dentro da Bíblia, a palavra de Deus. Sempre eu digo para a minha igreja, até se você quiser ganhar dinheiro, você encontra aqui na Bíblia, como ela mostra para você ganhar dinheiro. A Bíblia ela instrui totalmente desde o princípio. Agora as pessoas que não aprendem verdadeiramente, mas quando você olha o sábio Salomão, um dos mais ricos que teve no mundo, quando descreve a Bíblia, que nenhum outro teve com ele instrui nossa mente. Então eu lembro muito bem que nós casamos com 1 ano e pouco, nasceu a Eva, que é verdadeiramente, aí planejou com mais 5 anos, certinho, tendo 5 anos, nasceu a Esther, e aí com mais 5 anos nasceu o Cefas, e aí parou e ficou nesses 5, né? Que hoje estão em casa, estava aqui até fazendo treinamento do ANSA essa semana, mas dentro de um planejamento, Deus vai os abençoando bênçãos, irmão, que você nem imagina. Mesmo e Deus nos escolhe. Eu lembro que nós estávamos trabalhando na Jerusalém, mais ali de 20 anos, sempre na frente, porque o pastor ia daqui uma vez no mês ou não, e aí a missão disse que tinha que enviar alguém para uma igreja que tinha sido fechada, que é lá no São José da Matari, 1 hora de Itacoatiara para cá, sendo numa lancha, numa jata, e 1 hora da minha casa até lá, para poder convencer numa jata de mais ou menos numa voadeira, como é que nós vamos. Então nós não queríamos ir, algumas nós choramos, a minha esposa chorou, mas quando nós vimos que era chamado de Deus, não tinha como escapar, e nós fomos, e graças a Deus está com 16 anos lá, e tem sido uma bênção verdadeiramente, que Deus nos abençoa, Deus nos sustenta, e eu digo verdadeiramente para a nossa igreja,
quando nós trabalhamos verdadeiramente como Deus quer, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. Verdadeiramente a igreja cresce verdadeiramente, algo muito especial para as nossas vidas, mas queremos e temos que aprender verdadeiramente a fazer diante de Deus. Nós vemos algum texto, por quê? Nós sabemos que existe aqui no texto que nós lemos 2 tipos de quê? Diferente de casa, a casa dos maus e a casa do justo. O texto diz que a casa do justo é abençoada. Quais são as bênçãos que Deus tem para a casa do justo? Primeiramente, eu escrevi alguns textos, irmão, mas Deus abençoa com proteção. Por quê? Nós sabemos que hoje as famílias, as casas, elas têm sido verdadeiramente atingidas com algumas coisas muito como filosofias têm invadido as famílias, como o ateísmo, o mundanismo, o materialismo, o consumismo, o ativismo e o individualismo. Às verdadeiramente nós olhamos, eu quero, não, meu tempo é pequeno, tocar em alguns desses pontos que têm invadido a família, mas principalmente o materialismo, o material, as pessoas gastar verdadeiramente aquilo que não é necessário. E isso faz com que as pessoas, as famílias se endividem, não sei bem como é aqui uma cidade, eu tenho muito pouco conhecimento do povo na cidade, mas no interior sempre é assim. E aí quando elas começam a se endividar, porque o governo abre espaço muito para grandes empréstimos, aí vem ali as cobranças e diante dessas cobranças vem os desentendimentos e a destruição da família. Então nós sabemos que são coisas que invadem, porque é algo que, até conversando, quando eu sempre digo, eu gosto muito de contar a história e olhar diante das minhas mensagens, que eu vim até conversando. Meu pai nós somos 13, graças a Deus, todos vivos, todos crentes em Jesus Cristo. Somos 7 homens e 6 mulheres. E aí nós pensando assim, e hoje, às vezes eles nos até criticam e dizem, vocês com 3 filhos, vocês ainda tem dificuldade para sustentar. Eu digo, no passado, meu pai tem 92 anos, eu disse, mas há 60 anos atrás, não tinha esse consumismo que tem hoje. Essa despesa, naquele tempo era só o café e açúcar, nem o café não se comprava, era produzido lá mesmo, no interior. Meu pai tinha café lá que era vender. Outras coisas só era mesmo comprado o açúcar, o querosene para uma lamparinazinha, e verdadeiramente o sal, mais nada. Hoje se eu fosse dar uma lista de produto que tem de limpeza, uma lista de produto que tem de higiene, que de tantas coisas que é usado, você ia ver que a despesa de um pai de família, talvez eu possa dizer 20 vezes mais. E isso se você souber equalizar, né? Verdadeiramente. Então há um grande consumismo e isso às vezes traz muitos problemas para a família. Muitos problemas na família, devemos ter muito cuidado sobre isso. Então, quando nós olhamos também, diante disso, quando as coisas do mundo entrando verdadeiramente na família, então, quantas coisas boas, que eu digo sempre para a minha igreja, que Deus cria, mas quando o homem cria uma coisa boa para facilitar, o Satanás pega e usa aquilo para ser algo diferente. O celular, uma coisa muito boa, né? Para usar, hoje a gente se comunica daqui, lá é muito fácil, o irmão o pastor Júlio se comunica comigo, e lá, e nós, como não existia isso, eu lembro muito bem que lá onde coisava, para a gente chegar na cidade aqui, era mais de 24 horas para chegar. Hoje a gente está chegando em 2 horas de viagem, entendeu? Pelas estradas de carro, era causa muito, eu vi me lembro muito bem, quando a cobra mordeu meu pai, e quando chegamos aqui já estava quase morto, né, com a perna muito inchada, tantas horas e horas de viagem, né? E hoje nós sabemos que tudo é rapidamente, mas com isso, com essa rapidez, tem trazido muitas consequências graves para o próprio homem. Às vezes eu que moro no interior sei como trabalhar os produtos que é mandado para cá, para a cidade, que nós produz muito abacaxi, produz gado, que Deus nos abençoa, e a gente vê como o produto hoje é mandado para cá, que na época não vinha, e isso causa consequência também para as pessoas, pela rapidez. Há anos, eu lembro, quando eu comecei, há 40 anos atrás, a gente para vender um animal, era 3 anos,
era 5 anos para vender um animal. Hoje nós vendemos um animal com 1 ano e meio. Aí vocês pensam, por que é tanta rapidez? Harmônico, remédio, que eu trabalho muito com isso. Minha filha trabalha com uma loja só de vender produto para estimular verdadeiramente o crescimento. Um frango que a gente, por era quase 1 ano para vender, você vende hoje com 45 dias. Então tudo isso é muito rápido, é muito bom para produzir, mas traz consequências, né? Verdadeiramente para a família, para as pessoas. Então quando nós vemos isso tudo, o que ele diz assim? O materialismo, o consumismo, isso traz coisas terríveis diante da família. Mas nós precisamos aprender, irmão, claramente que a nós como justo, como pessoas verdadeiramente que defendemos a verdade de Deus, a palavra de Deus, estamos confiantes em Cristo Jesus, nós somos protegidos. Deus está nos prometendo. Veja que Ele abençoa com proteção. Nós sabemos que, diz a palavra de Deus, lá em Gênesis 19, Jó disse assim: o Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, disse Jó, salvando a minha família, salvando a minha vida. Então Deus é que Ele tem, às vezes nós vivamos hoje aqui, mas cada um de vocês, vamos viver como diz Jó: Deus teve misericórdia de mim. É pela misericórdia de Deus que nós estamos a cada dia. Deus também abençoa com provisão. No Salmo 27, 5, nós vemos que em tempos difíceis Ele me esconderá, disse Davi. No seu abrigo Ele me guardará, no seu templo, e me colocará em segurança e no alta rocha. Davi tinha convicção que só Deus poderia proteger ele. Hoje nós vivemos em dias, irmãos, que só Deus pode nos proteger, né, pastor? Às vezes o pastor começa, quando eu estou na mesa com eles começam a especular alguns, como é feito, como é produzido alguns produtos que é mandado, e eu disse como são produtos totalmente ruins para a nossa alimentação. E às vezes uma vez eu estive com um pastor lá, o Ricardo Júnior, né? Estava na casa dele com essa esposa, e ela começa a me especular, porque sempre eu conheço muitas das produções que vem. Aí ela disse: pastor, agora eu não quero mais de jeito nenhum, eu gostava demais dessa alimentação, eu não quero mais saber dessa alimentação. Eu não estou trazendo aqui os irmãos para amedrontar vocês, porque eu só do interior conheço as produções que vem, mas às vezes tem produto que às vezes está em dificuldade. Eu disse: poderia não ter dito nada. Vocês começam me perguntando como ele é produzido, então como ele é feito, então eu não vou mentir como ele é feito, né, pastor? Aí depois eu fico já coisa na água. Mas nós queremos aprender, irmão, que a misericórdia de Deus sempre vai estar conosco. Ele diz: Ele abençoa com provisão, Ele protege-nos. Vivemos aqui, sabemos, irmão, numa época muito difícil na família, mas o que Deus pode nos fazer a cada dia como cristão é saber o que nós vimos no provérbio: a casa dos bons será abençoada, porém a maldição só vem na casa dos injustos, daqueles que não servem a Deus, daqueles que não aceitam ser justificados em Cristo Jesus. Nós temos muitos exemplos verdadeiramente na palavra de Deus sobre as bênçãos de Deus. Nós temos exemplos ali em 2 Reis, capítulo 4, ali daquela viúva que estava em dificuldade e Deus os abençoou. Nós temos também que a viúva de Sarapta, nós temos também ali aquela viúva verdadeiramente dos profetas, que ela também estava endividada, ela estava já para perder a sua casa, quando Eliseu disse: olha, tu tem vasilha na tua casa, o que tu tem? Ela disse: só tem um pouquinho ali de farinha de azeite na minha vasilha. Ele disse: vai e empresta de tantas pessoas, e Deus fez o milagre e sustentou aquela família. Por quê? Porque Deus, Ele os abençoa a nós. E não somente Ele abençoa através de algo assim, de satisfazer verdadeiramente a alimentação, tantas coisas, como também Ele disse que Ele abençoa com a sua presença. Foi assim que Jesus fez com aquela viúva de Naim. Foi assim que Jesus fez ali também com Lázaro, na família, que aquela família estava desesperada com a morte de Lázaro, e Jesus Cristo ali o ressuscitou, porque Deus ama a família, e Deus quer ver verdadeiramente uma família abençoada, mas que nós precisamos verdadeiramente temer a Deus, nós precisamos verdadeiramente confiar que Deus vai nos abençoar no tempo certo e verdadeiramente mas nós precisamos, irmão, sermos fiel a Deus. Muitas vezes nós jovens
queremos ser apressados. O provérbio diz: a pressa excessiva, o que é? A pressa excessiva é o princípio da pobreza e da destruição. O provérbio fala sobre isso. E às vezes nós somos muito apressados. Às vezes eu digo, eu tenho o meu filho com 19 anos e ele tem uma jovem lá que namora, ela também não tem, ainda só tem 17 anos. Eu disse: você tem que esperar até 18 anos, ela ficar, para você se conhecer bem, para você se conversar, para você ter uma família. Quando você iniciar a sua família, você iniciar aquela família estruturada, que as primeiras tempestades que vier, a sua casa não vai cair, porque senão a sua casa cai. A sua casa cai, se ela não estiver bem estruturada, a sua casa vai cair. E Jesus Cristo fala sobre isso, sobre a família. E quando nós olhamos em Atos capítulo 16, versículo 31, Deus abençoa também a família com salvação. Não somente com algo materiais, com bênçãos familiares, você tem uma família abençoada, de pessoas tudo bem estruturada, mas veja o que diz Atos: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e toda a sua família, dependendo da tradução. Então diz: você será salvo, você e a sua casa, quando nós cremos verdadeiramente em Deus. E que nós olhamos também que Deus, Ele os abençoa. Quando olhamos ali em Atos 2, 38 e 39, ele diz: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. E no verso 39 ele diz: pois essa é a promessa, e é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, isto é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus os chamar. Veja que quando Deus está falando aqui para nós, claramente nesse texto de Atos, especialmente no versículo 38 aqui, e 39, aqui do capítulo 2, ele diz: essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que estão debaixo da bênção de Deus. Deus tem prometido claramente para nós essa. E quando nós olhamos em Apocalipse 3, 20... aqui nós sabemos que Deus abençoa a família com sua agradável presença e com sua provisão e salvação. Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos junto. A minha tradução diz isso: ou junto nós cearemos. Então Deus promete a nós verdadeiramente estar conosco dentro da nossa casa, porque Ele é pessoas que sabemos que, quando às vezes eu estava falando sobre isso no último casamento que eu fiz, eu disse: Deus fez o primeiro casamento ali, uniu Adão e Eva, e a família é uma instituição divina, verdadeiramente, e que nós possamos aprender isso. E a pergunta que eu deixo para os irmãos, para você refletir: a sua casa é a casa do justo ou a casa do mal, como nós lemos o texto? Nós examinamos, porque quando é a casa do justo, nós sabemos que Deus os abençoa, porque nós só somos justificados através de Cristo. Se você quiser ser justo, dizer: não, eu sou justo pelos meus méritos, pelo que eu fiz, algo que eu deixei de fazer, eu sei que você não vai ser justificado. E que Deus possa lhe abençoar nessa manhã, que essas poucas palavras que Deus tem colocado para você, através da sua palavra, que ela lhe alcance o coração. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Amém? Quem, pastor, tem a palavra? Amém, irmãos? Obrigado aí, pastor Edmar. Olha ali, o pastor Mauri Santos, com a sua esposa, está nos visitando essa manhã. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos se posicionar em pé. Ficamos aí com essa reflexão para as nossas famílias. Que Deus possa nos encher com graça e com misericórdia. Nós iremos orar para o café, ok? Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelas nossas famílias. E obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos celestiais nas nossas famílias. Continue nos dando graça, nos dando misericórdia, para que possamos, Senhor, a continuar
afirmar, Senhor, nossas famílias na rocha chamada Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Assim também eu te agradeço por esse alimento, que o Senhor abençoe, que o Senhor santifique, que nenhum mal nos faça. Essa é a nossa oração, que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.